Paz, Senhor Jesus, irmãos. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que o compartilhem. Às vezes nós queremos entender os desígnios de Deus, a forma com que as coisas acontecem, por que elas acontecem. E tem muita coisa que não adianta ficar procurando respostas, porque nós não vamos alcançar. Existem coisas que são do conhecimento exclusivo de Deus. Nós às vezes entramos nesse erro de querer ter informações que não pertencem a nós, que só pertencem ao Senhor. Dentro disso a gente não tem como sondar a mente de Deus ou tentar desvendar algumas coisas, porque se torna impossível. Eu no início do deserto, eu vivi algumas situações e tentei saber o que estava acontecendo, não era o momento, né? Tem coisas que realmente a gente não vai saber nunca e outras não é o momento de saber. E uma das palavras que o Senhor me deu, na verdade a principal palavra, foi Deuteronômio 29. Diz assim o texto: As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O texto é muito objetivo, muito claro. Diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Então existem coisas que estão encobertas, que não vão ser reveladas, não serão manifestas. O que cabe a nós é só aceitar e seguir com isso. Nós não podemos querer entrar numa revolta contra Deus. Eu acho que fica claro quando nós alcançamos o entendimento daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o caráter divino, principalmente porque Deus não é um Deus mau, ruim, Ele não é punitivo, Ele não gosta de ver o sofrimento do homem. Deus não é... Esse não é o caráter divino. Esses atributos ruins são do diabo. Deus é um Deus bom. Uma das características dele é a bondade, a qualidade de ser bom. Então Deus, ele não quer ver o sofrimento de ninguém. E a gente perverte um pouco o entendimento. Às vezes temos esse entendimento um pouco deturpado e nos revoltamos contra Deus. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, na vida do seu cônjuge, no meio da sua família e na vida de outros irmãos, são frutos de escolhas. Escolhas humanas onde o adversário ele vê possibilidades, ele entra nas brechas e ele causa uma destruição. A proporção da destruição do inimigo é muito maior ao tamanho da brecha que foi aberta. Às vezes a brecha a brecha que foi dada foi minúscula. O motivo de uma separação, o motivo de uma destruição, de alguma coisa trágica é pequenininho, mas é por ali que Satanás entra. E quando ele entra, a proporção da destruição é gigantesca. Agora, nós não compreendemos. E quando nós não compreendemos, o que podemos fazer é orar e pedir a Deus que nos faça aceitar, nos dê condições para aceitar tudo aquilo que acontece. Eu sempre digo que as coisas só vão até onde nós podemos suportar. E Deus, ele conhece a nossa estrutura. E como ele sabe a nossa estrutura, ele vai nos levar a uma provação até o nosso limite. Mas ele não vai deixar passar o nosso limite. Quando há possibilidades que ultrapassam, quando há situações que ultrapassam os nossos limites, é porque nós já não estamos em Deus. Se você está em Deus, só vai até onde tu suporta. Se você sair da presença do Senhor, você está saindo debaixo da proteção do guarda-chuva, então tudo pode acontecer. Infelizmente, você, eu, nós ficamos vulneráveis. Essa é uma realidade. Então, coloca a tua vida diante de Deus. Por mais que possa parecer que não, por mais que as informações, os acontecimentos possam querer dizer outra coisa, Deus tem sim as rédeas da vida do homem. Deus tem sim o governo e o controle de tudo. E Deus não é infiel. Deus não é injusto. Deus não nos desampara, de forma alguma. Então a gente tem que confiar e descansar sobre essa promessa. Agora, não tenta ficar averiguando, indagando, questionando. Uma coisa que eu estou aprendendo no deserto a duras penas é aceitar. Aceitar. Eu acho que aceitar faz parte do processo de cura,
faz parte do processo de libertação, de transformação, faz parte do processo inteiro desse deserto. Quanto mais você aprender a aceitar, você muda de fase, você avança mais rápido no deserto. E isso é necessário. Aceite. Eu vejo os grandes personagens da Bíblia, eles tinham isso de diferente. Eles não questionavam, eles aceitavam. Eles só faziam. Abraão, sai da tua parentela e vai embora com a tua família. Ele ia. Abraão, pega o teu filho e oferece no monte. Ele não questionou em momento nenhum, ele foi. Moisés, diga ao povo que marche. Ele foi andando em direção ao Mar Vermelho. Davi não peleja, Davi peleja. Davi obedecia aquilo que Deus falava. Josué, rodeia essa cidade 7 vezes. Josué foi lá e rodeou, não questionou em nada. Gideão, você vai lutar com 300 homens apenas. Em nenhum momento ele questionou. Nós vemos que eles aceitavam aquilo que Deus falava e aquilo que Deus fazia. E isso por si só já é um ato de fé. Eu estou falando de aceitar e ontem eu tive que aprender a aceitar, né, uma situação que aconteceu, onde um dos meus amigos do deserto, o André, que eu botei até a foto deles, né, dos meninos, todos ali estavam buscando pela restauração. Ele mora em São Paulo, nós no ano passado estivemos na casa dele, sempre estivemos em contato, orávamos juntos, e era um grupo muito bom. Nos conhecemos no Telegram, no final do ano retrasado, para o início do ano passado. E assim, depois ele participou de eventos de restauração, mas o inimigo, ele foi lá e usou o OH, o amante da esposa dele, e esse cidadão acabou esfaqueando ele quando ele estava levando a filhinha dele, a Sofia, para a mãe, para a esposa dele. Então ele veio a falecer, a situação que eu acho que a maior parte dos irmãos já tomaram conhecimento. A gente não tem como entender isso, a gente não tem como compreender muitas coisas. A jornada do deserto, ela não é fácil. Eu sempre tenho em mente um personagem que é Sansão. Ele tinha uma porção especial, Sansão. Ele tinha um dom, um chamado. Ele entendeu qual era o projeto de Deus para a vida dele. Ele deu brecha, se afastou. Quem nunca fez isso? E o inimigo encontrou o espaço que queria para criar uma destruição. Ele foi subjugado pelo adversário, foi levado prisioneiro para a terra dos filisteus, a terra do inimigo. Virou objeto de escárnio, desprezo. Furaram os olhos dele, ele ficou cego. Ficou lá rodando o moinho do adversário. Se alguém pudesse ver naquele momento Sansão, diria que o grande valente de Israel estava caído, prostrado e tinha se perdido. Mas no último momento de Sansão, a palavra fala que ele clamou ao Senhor. E quando o homem clama ao Senhor, tudo muda. Tudo muda. E Deus, ele ouve, ele escuta a voz do homem. Ele ouviu a voz de Sansão, deu a ele forças. Ele morreu, mas foi salvo. Eu tenho certeza absoluta disso, porque a Bíblia, lá em Hebreus, coloca ele no rol dos heróis da fé. E no último momento ele alcançou a salvação. Voltando ao caso do meu amigo, nosso amigo, é meu amigo, do Adriano, do Odair, das meninas lá do Telegram, da Pri, da Ni, da Bia, Carol, Sara, da Lili. Nós tínhamos um grupo no ano passado, no ano retrasado, e nós orávamos juntos. E o André fazia parte desse grupo, como eu falei. Então não é só um irmão, é um amigo de deserto. Alguém que semana passada eu mandei mensagem para ele no Instagram e ele falou que ia vir para o Rio. A gente estava animado, marcando alguma coisa. Mas amém, o Senhor sabe o que faz. E a nossa esperança e crença é que ele tenha alcançado a salvação em Cristo Jesus. Quanto a nós, cabe apenas aquilo que eu falei lá no início dessa mensagem: aceitar. Porque Deus, além de saber o que faz, Ele sempre tem o melhor para nós. Que o Senhor te abençoe, me abençoe, nos abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.